Olá, tudo bem? Vamos continuar tratando sobre processo administrativo disciplinar. Nós já vimos no vídeo anterior sobre Daiane, tudo bem? Nós já vimos no vídeo anterior sobre aplicação subsidiária do processo administrativo disciplinar. Vimos também sobre sigilo em relação ao processo administrativo disciplinar. Tratamos sobre suspensão preventiva, suspensão cautelar do advogado. Vimos em relação a prazo e também tratamos sobre competência no processo administrativo disciplinar. Nesse vídeo, nós vamos tratar sobre instauração e instrução do processo administrativo disciplinar. Vamos ver também sobre recursos e também sobre revisão do processo administrativo disciplinar. Daiane, caso você tenha alguma dúvida, você pode acenar, tá? Com a mão, e também a gente pode se interagir, você pode dar um joinha, para ver se você está entendendo, ok? Tá ok, obrigada, professor. Boa tarde. Muito bem, ótimo. Não ouvi seu áudio, mas tudo bem. Se puder falar de novo aí, parece que não estou te ouvindo, não. Boa tarde, tá escutando? Não. Aí você pode me dar um joinha, que aí a gente vai estar se comunicando, ou se você quiser fazer alguma pergunta, você pode levantar a mão. Eu vou estar com a tela cheia, provavelmente eu não vou estar vendo o chat, tá? Mas se você acenar com a mão, eu te respondo, ok? Aí eu vou lá e olho o chat. Muito bem. Eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no canal e que dê um like. Também faça os seus comentários para que nós possamos interagir. Só um segundo que eu vou disponibilizar a apresentação. Então, nós vamos tratar da segunda parte em relação ao processo administrativo disciplinar. Vamos tratar sobre a instauração e a instrução do processo administrativo disciplinar. Nós vamos fazendo a leitura dos artigos e eu vou explicando para vocês. Com relação ao processo administrativo disciplinar, a instauração do processo administrativo disciplinar ela se dá de ofício ou mediante representação de qualquer autoridade ou de qualquer interessado. Então, a possibilidade de instauração do processo administrativo disciplinar se dá de três formas: de ofício ou por intermédio de representação, seja da autoridade ou, no caso, pelo interessado. Perfeito. Lá no artigo 72 do Estatuto, estabelece que os critérios para estabelecimento do Código de Ética e Disciplina estão previstos o processo administrativo disciplinar, está previsto no Código de Ética e Disciplina. Aqui nós temos que lembrar, lá do artigo 1º do Código de Ética e Disciplina, que trata do princípio da compatibilidade. Estudar o Estatuto da OAB é estar compatível com o Código de Ética e Disciplina, Regulamento Geral, os provimentos e o regimento interno dos conselhos seccionais. Ok, lá no artigo 55 do Código de Ética e Disciplina estabelece que o processo disciplinar instaura-se de ofício mediante representação, como nós já vimos, né? E essa representação pode ser de ofício ou mediante representação. Se for de ofício, tem que ser por fonte idônea, já que não é permitido que tenha que ter a identificação do representante, né? Inclusive, nós vamos ver os requisitos para a instauração do processo administrativo disciplinar. Muito bem, porque não é possível denúncia anônima. Perfeito. Lá no artigo 56
do Código de Ética e Disciplina estabelece: a representação será formulada pelo presidente do Conselho Seccional ou ao presidente da subseção por escrito. Aqui uma observação. Quando fala ou pelo presidente da subseção, nós temos que lembrar lá do artigo 60, parágrafo 3º, porque lá no 60, parágrafo 3º, fala que nos conselhos, nas subseções que tenham mais de 100 advogados, é possível que a instauração e a instrução do processo se dê na subseção. E sendo na subseção, o presidente da subseção ou o presidente do Conselho de Ética e Disciplina é que vai receber a representação, certo? Muito bem. E essa representação ela pode ser por escrito ou verbalmente, né? Que vai ser reduzida a termo por um empregado da OAB. Similar ao que acontece lá no juizado especial, no artigo 14, né? Perfeito. Artigo 57. Aqui já vai tratar dos requisitos para a representação. Então, quais são os requisitos? Então, tem que ter a identificação do representante, logicamente com sua qualificação. Aqui, o artigo 57, ele é similar, mutatis mutandis, lá com o artigo 319 do Código de Processo Civil, né? Que são os requisitos da petição inicial. Então, aqui nós temos de início a identificação do representante, não pode ser fonte anônima, endereço, qualificação. Segundo requisito, tem que ser estabelecidos os fatos que vão, nesse primeiro momento, caracterizar indícios de cometimento de infração disciplinar. No inciso 3º, vai tratar sobre documentos que vão corroborar com os fatos alegados para que seja instaurado o processo administrativo disciplinar, logicamente com rol de testemunha, e, por fim, a assinatura do representante, já que, que não pode ser fonte anônima, não é isso? Ou então, reduzida a termo, como nós já falamos, similar ao artigo 14 do Juizado Especial, Lei 9.099 de 95. Deixa eu tomar uma água aqui. Ok. No artigo 58 do Código de Ética e Disciplina, recebida a representação, essa representação ela vai ser recebida pelo presidente do Conselho Seccional, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, ou presidente da subseção, ou presidente do Conselho de Ética e Disciplina, no caso de subseção que tenha mais de 100 advogados. Nesse caso, a subseção vai ter conselho, e ela vai poder, esse conselho pode instaurar e instruir o processo administrativo disciplinar. Então, nós temos que acumular o artigo 60, parágrafo 3º do Estatuto da OAB, acumulado com o artigo 61, parágrafo único, letra C. Ok? E, logicamente, esse presidente, seja do Conselho Seccional, do Tribunal de Ética e Disciplina, ou presidente da subseção, ou do presidente do Conselho de Ética e Disciplina, da subseção, vai designar um relator. Esse relator, ele vai proferir um parecer em 30 dias, propondo a instauração do processo administrativo disciplinar ou o arquivamento. Então, até esse momento, logicamente, depois vai submeter para o presidente, porque quem decide é o presidente, o relator apenas propõe. Lá no artigo 73 do Estatuto, recebida a representação, o presidente deve designar relator, o relator ele vai ser designado por sorteio, a quem compete a instrução do processo. Aqui só uma observação. Até então, até a decisão do presidente para instauração do processo administrativo disciplinar ou seu arquivamento, ainda não existe processo administrativo disciplinar. Há apenas uma representação. Perfeito. Então, voltando à leitura, né? Artigo 73. Recebida a representação, o presidente deve designar relator, por sorteio, como eu já falei, a quem compete a instrução do processo e o oferecimento de parecer preliminar, ou seja, no parecer preliminar que vai instaurar o processo administrativo disciplinar ou o seu arquivamento, né? A ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina.
Perfeito. Artigo 73, parágrafo primeiro do Estatuto, né? Ao representado deve ser assegurado o direito de ampla defesa. Logicamente, o representado ele tem direito ao contraditório de ampla defesa, ele pode atuar no processo administrativo disciplinar ou por intermédio de procurador. E aqui vem todo o rito do processo administrativo disciplinar. Aí fala, oferecendo a defesa prévia após ser notificado, ou seja, o representado ele vai ser notificado, ele sendo notificado, ele vai apresentar a defesa prévia. É possível que antes da notificação, o relator ele pode pedir esclarecimento, tanto para o representante como para o representado. Não sendo o caso de pedido de esclarecimento, o representado vai ser notificado para apresentação de defesa prévia. Então, no caso do representante, a sua peça inicial é a representação. No caso do representado, a sua peça de defesa é a defesa prévia, né? Seria lá no processo civil a contestação, após ser notificado, logicamente, né? E após as razões finais, perdão, após a instrução, terá as razões finais, que é também a manifestação tanto do representante como do representado. Aí, logicamente, após a instrução. E como quem julga é o Tribunal de Ética e Disciplina, esse processo, esse procedimento, ele vai ser instaurado e instruído, e ele vai ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina. Por isso que fala que depois da instrução, defesa oral perante o Tribunal de Ética e Disciplina, ou seja, lá no Tribunal de Ética e Disciplina, inclusive lá no Tribunal de Ética e Disciplina vai ter outro relator, não vai ser o mesmo, que dá a instauração e instrução do processo administrativo disciplinar. Aqui no artigo 58, parágrafo 2º do Código de Ética e Disciplina, ele é bem interessante. Antes de encaminhamento dos autos ao relator, serão juntadas, então, naquele momento da representação, a representação ela vai para o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, do Conselho Seccional, ou o presidente da subseção, ou, em sendo o caso, na subseção que tenha mais de 100 advogados, conforme o artigo 60, parágrafo 3º, vai para o relator, o presidente manda para o relator essa documentação, né, o relator que foi por sorteio, ele vai ter que ter, além da representação, a ficha cadastral do representado, logicamente lá vai constar o endereço, qualificação do representado, vai ter que ter também o segundo documento, vai ter que ter uma certidão positiva ou negativa de punições anteriores, porque pode ser que esse representado já tenha passado por um processo administrativo disciplinar e tenha sido aplicada a ele uma sanção disciplinar. Então, é preciso que tenha essa certidão. E, ademais, é preciso que haja uma certidão também identificando se existe um outro processo administrativo disciplinar em curso, né? Perfeito. Lá no artigo 58, terceiro, o relator, atendendo aos critérios de admissibilidade, o relator ele recebeu a representação, ele tem um prazo de 30 dias para o seu parecer, sob pena de redistribuição, né? Vai ser indicado um outro relator, caso ele não apresente ao presidente esse parecer preliminar, e ele vai propor. Então, aqui fala propor a instauração do processo administrativo disciplinar ou o seu arquivamento. Então, o relator, ele não decide sobre a instauração do processo administrativo disciplinar e nem sobre o arquivamento. Ele apenas propõe ao presidente. Ele tem que fazer isso em 30 dias, conforme artigo 58, terceiro, sob pena de redistribuição, né? Caso ele não apresente esse parecer em 30 dias, terá uma redistribuição e será indicado novo relator, logicamente por sorteio. Só olhar aqui se está tudo ok. Esse ok, tudo certo, Daiane, muito bem. Vamos retomar aqui para
Ok, então, continuando. Artigo 59. Compete ao relator do processo disciplinar determinar a notificação, então, após a decisão do presidente, instaurando o processo administrativo disciplinar, o relator, caso ele não peça esclarecimento, ele vai notificar o representado para a defesa prévia, né? Lembrando que, se o relator solicitar esclarecimento, ele pode solicitar esclarecimento tanto para o representante como para o representado. Caso ele não precise de esclarecimento, ele vai notificar o representado para a defesa prévia, no prazo de 15 dias. Lembrando que 15 dias úteis, né? Artigo 59, terceiro do Código de Ética e Disciplina. Oferecida a defesa prévia, que deve ser acompanhada de documentos, então, da mesma forma que na representação tem que ter documentos, tem que ter rol de testemunha, aqui na defesa prévia é a mesma coisa. O representado ele vai trazer documentos para combater as alegações da representação e também vai apresentar rol de testemunha, no máximo 5, né, sendo o caso. E após esse momento, o relator ele vai sanear o processo, né? Aí vai ter o despacho saneador. Aqui tem uma ressalva que é importante. Ressalvada a hipótese do parágrafo 2º do artigo 73 do Estatuto da OAB. Lá, no artigo 73, parágrafo 2º do Estatuto, estabelece o seguinte: nós vimos que lá no início da representação, após o parecer preliminar do relator, ele pode propor o arquivamento liminar ou a instauração do processo administrativo disciplinar. Quem vai decidir é o presidente, né? Presidente do Conselho Seccional, do Tribunal de Ética e Disciplina, ou presidente da subseção, ou do Conselho de Ética e Disciplina, para os conselhos que tenham mais de 100 advogados, né? Artigo 60, parágrafo 3º. Muito bem. Então, não sendo o caso de arquivamento liminar, que é o que está estabelecido no 73 segundo, será designada a audiência, né? Muito bem. Então, aqui é importante lembrar o seguinte: lá no 58 terceiro, trata do arquivamento liminar. No 73 segundo, trata do indeferimento liminar, né? Ou seja, já houve a instauração do processo administrativo disciplinar, o relator entendeu que tinha indícios de cometimento de infração disciplinar, mas depois da defesa prévia do representado, o relator percebeu que seria, não teria sentido esse processo administrativo seguir. Então, ele vai ser indeferido. Então, na verdade, o relator ele propõe esse indeferimento e quem vai decidir sobre o indeferimento é o presidente, certo? Muito bem. Ok. E em sendo o caso, vai, em sendo o caso, vai ter que ter a instrução do processo, né? Marca audiência para a instrução, certo? Para o de testemunha, ou no caso de ouvir o representante ou representado. E aqui aquela observação que eu fiz. Nós temos que acumular o artigo 58, terceiro do Código de Ética e Disciplina com o 73, segundo do Estatuto da OAB. Lá no artigo 58, terceiro, que é no início da representação, ou seja, ainda não iniciou o processo administrativo disciplinar, o relator, atendendo aos critérios de admissibilidade, emitirá parecer propondo a instauração do processo administrativo disciplinar ou seu arquivamento liminar. Logicamente, quem decide é o presidente. Muito bem. E lá no 73 segundo fala o seguinte: após a defesa prévia, o relator se manifestará pelo indeferimento da representação, né? Então, aqui, no primeiro momento, antes da instauração do processo administrativo disciplinar, ele pode ser arquivado, né? Após já tendo iniciado o processo administrativo disciplinar,
depois da defesa prévia, ele pode ser indeferido liminarmente, ou seja, e a partir desse momento, não vai existir mais processo administrativo disciplinar, porque o relator entendeu que não teria elementos suficientes para dar andamento ao processo administrativo disciplinar. Ele vai submeter ao presidente e o processo vai ser arquivado em sendo o caso, né? Artigo 59. Nós vimos que o relator ele pode solicitar esclarecimento. Aqui, no caso do 59 do Código de Ética, ele fala de diligências, porque às vezes o relator ele pode precisar de alguma informação de um órgão público, por exemplo, ou ele pode requisitar um processo judicial para a autoridade, então ele pode solicitar diligências, né? Artigo 59, 5º. O relator pode determinar a realização de diligências que ele julgar convenientes, cumprindo-lhe dar andamento ao processo, de modo que este se desenvolva por impulso oficial. Artigo 59, parágrafo 7º. Concluída a instrução, o relator profere parecer preliminar. Nós vimos que tem a instauração do processo administrativo disciplinar e a instrução. Após a instrução, quem vai julgar não é a subseção. Quem julga é o Conselho Seccional, Tribunal de Ética e Disciplina. Ainda que esse processo ele seja instaurado no Conselho Seccional, ele vai ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina para julgamento. E também vai ter que ter um novo relator. Artigo 59, 6. Concluída a instrução, o relator profere parecer preliminar a ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina, dando enquadramento legal aos fatos imputados ao representado. E, parágrafo 8º, abre-se em seguida prazo comum de 15 dias para apresentação de razões finais, né? Então, após a instrução, antes do processo administrativo ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina, vai ter o prazo de 15 dias para o representante e o representado para as razões finais. E aqui nós temos que fazer uma observação importante, que vai estar na sequência, que é com relação ao artigo 59, 7º, com o artigo 120, parágrafo 3º do Regulamento Geral. Lá no artigo 59, 7º do Código de Ética e Disciplina, estabelece: concluída a instrução, o relator profere parecer preliminar a ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina. Então, nesse caso, para que esse processo administrativo, seja encaminhado ao Tribunal de Ética e Disciplina, não precisa de manifestação da subseção. É uma redação equivocada lá do artigo 120, parágrafo 3º do Regulamento Geral, porque lá tem a seguinte redação: concluída a instrução do processo administrativo disciplinar, nos termos previstos no Estatuto e no Código de Ética e Disciplina, o relator emite parecer prévio, o qual, se homologado pelo Conselho Seccional, é submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina. Aqui, o artigo 120, parágrafo 3º está equivocado, porque não precisa, após o parecer preliminar do relator, ele vai ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina, não precisa de homologação do Conselho Seccional. Então, aqui, o artigo 59, 7º, ele revoga o artigo 120, parágrafo 3º do Regulamento Geral. Ok, então nós tratamos da instauração e instrução do processo administrativo disciplinar, agora nós vamos para o julgamento, que é no Tribunal de Ética e Disciplina. Lá no artigo 60 do Código de Ética e Disciplina, estabelece: o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, após o recebimento do processo devidamente instruído, já teve a instauração e instrução, designa por sorteio relator, ou seja, aquele relator da instauração e instrução do processo administrativo disciplinar não será o mesmo do julgamento. Agora vai ter um novo relator. Para primeiro, se o processo já estiver tramitando perante o Tribunal de Ética e Disciplina ou perante o Conselho competente, como eu já havia falado, ainda assim terá que ter um novo relator.
o relator não será o mesmo designado na fase de instauração e instrução do processo administrativo disciplinar. Vai ter um novo relator. Artigo 60, parágrafo 2º do Código de Ética e Disciplina. O processo será incluído em pauta na primeira sessão de julgamento, isso lá no Tribunal de Ética e Disciplina, após a distribuição ao relator, da qual serão as partes notificadas com 15 dias de antecedência. Artigo 60, parágrafo 4º. Na sessão de julgamento, após o voto do relator, é facultada a sustentação oral. Então, é possível, após o voto do relator, ter sustentação oral. 15 minutos, tanto para o representante como para o representado. Após o julgamento, do julgamento do processo disciplinar, lavrar-se-á o acórdão, do qual constarão o enquadramento, quando procedente a representação, o enquadramento legal da infração e a sanção aplicada. Aqui uma observação. Fala que é possível, em caso de circunstâncias, vai ser levado em consideração circunstâncias agravantes ou atenuantes, e, em sendo o caso, essa sanção aplicada ela pode ser convertida em advertência. Lá no artigo 36 do Estatuto, eu vou só confirmar aqui, 36, parágrafo único, só um segundo, lá no 36, parágrafo único do Estatuto, exatamente, artigo 36, parágrafo único do Estatuto da OAB. No caso de circunstâncias atenuantes, é possível que a penalidade, a sanção de censura, seja convertida em advertência, e não vai constar nos assentamentos do inscrito, Então, aqui fala, consideradas as razões determinantes, eventual conversão da censura aplicada em advertência, sem registro nos assentamentos do inscrito. Então, é possível, em caso de aplicação de censura, em caso de circunstâncias atenuantes, é possível a censura ser convertida em advertência, e essa censura não vai constar nos assentamentos do inscrito. Lembrando que, quando nós estudamos no vídeo anterior sobre o sigilo, nós sabemos que o processo administrativo disciplinar ele é sigiloso. Antes do trânsito em julgado, só tendo acesso às partes, os procuradores e a autoridade competente. Após o trânsito em julgado, a penalidade de suspensão ou exclusão, ela terá publicidade, até porque o advogado ele vai ficar na suspensão de 30 dias a 12 meses sem atuar como advogado. No caso da exclusão, a OAB dele será cancelada. Então, nesses dois casos, tem que dar publicidade. No caso da censura, aí vai permanecer o sigilo, Porque na censura, o advogado ele pode continuar atuando. Perfeito. Com relação a recursos, o artigo 75 estabelece: cabe recurso ao Conselho Federal de todas as decisões definitivas proferidas pelo Conselho Seccional. Quando não tenham sido unânimes, ou seja, não sendo unânime, cabe recurso ao Conselho Federal. Ou, sendo unânime, vai contrariar o quê? O princípio da compatibilidade, Se a decisão, ainda que sendo unânime, ela contraria o Código de Ética e Disciplina, o Regulamento Geral, ou, no caso, decisões do Conselho Seccional ou do próprio Conselho Federal, é possível, ainda que não unânime a decisão, recurso ao Conselho Federal. Muito bem. E também está falando que quem tem competência para esse recurso é o presidente do Conselho Seccional também. Aqui no artigo 77, vai tratar porque o recurso ele tem efeito suspensivo e devolutivo. Nesses três casos do artigo 77, o recurso ele vai ter só efeito devolutivo. Quais são as três exceções para efeito suspensivo dos recursos? É no caso de eleição, ou no caso de suspensão cautelar, que nós já vimos no vídeo anterior. O advogado ele pode ficar suspenso por 90 dias. Ou então, primeiro, no caso de eleição, suspensão cautelar do advogado. E a terceira possibilidade é quando há recurso para cancelamento da inscrição por falsa prova, Então, sempre que o processo administrativo disciplinar ele se deu por falsa prova, ou prova falsa, é possível
recorrer da decisão, mas terá efeito devolutivo. Então, retomando o artigo, todos os recursos têm efeito suspensivo, exceto quando tratar de eleições, como já falei, suspensão preventiva do advogado, decidido pelo Tribunal de Ética e Disciplina, e cancelamento da inscrição obtida por falsa prova, né? Ou seja, o advogado ele vai ter o cancelamento da inscrição por motivo de falsa prova. Nesse caso, ainda que ele recorra, o recurso não terá efeito suspensivo, só terá efeito devolutivo. Aqui o artigo 67, ele vai tratar também do princípio da compatibilidade, 67 do Estatuto. Os recursos contra decisões do Tribunal de Ética e Disciplina, do Conselho Seccional, regem-se pelas disposições do Estatuto da OAB, do Regulamento Geral, Regimento Interno do Conselho Seccional, né, que é aqui aplicando o princípio da compatibilidade. E já tratando da última parte do processo administrativo disciplinar, né, nós vimos instauração, instrução, recurso, julgamento, perdão, recurso, e agora revisão do processo administrativo disciplinar. É possível revisão em duas situações, artigo 73, parágrafo 5º. É também permitida a revisão do processo disciplinar por erro de julgamento. Então, lá no exemplo nosso, né, uma penalidade de suspensão, ela pode ser convertida em advertência em caso de circunstâncias atenuantes. Imaginemos que a sanção aplicada seria censura, e foi aplicada a pena de suspensão. Então, houve um erro de julgamento. Então, esse erro de julgamento é possível que o advogado tenha direito à revisão do processo administrativo disciplinar. Por quê? Porque na suspensão ele vai ficar impedido no interstício de 30 dias a 12 meses, né, a depender da condenação. E no caso de censura, ele pode advogar. Se ele teria que ter tido para ele uma penalidade de censura e ele teve uma suspensão, houve um prejuízo. Então, houve um erro de julgamento e um prejuízo, porque ele vai ficar sem advogar. Então, ele pode solicitar uma revisão do processo administrativo disciplinar, que corre em apenso ao processo originário, e, logicamente, no mesmo local, por exemplo, no Tribunal de Ética e Disciplina, onde ocorrera a sanção aplicada. E também no caso de condenação por falsa prova. Imaginemos que no processo administrativo disciplinar foi juntada uma prova, e essa prova era uma prova ilícita, uma falsa prova. Então, ele tem direito de pedir revisão, já que essa prova que foi objeto da sua condenação é uma prova falsa, né, uma prova ilícita. Muito bem. Aqui nós concluímos em relação ao processo administrativo disciplinar. Agradeço a atenção de todos. Agradeço a atenção de Daiane. Agora eu vou fazer o encerramento. Caso você queira fazer alguma ponderação, alguma pergunta, Daiane, eu estou à disposição. Se não, vou estar encerrando a apresentação. Perfeito. Muito obrigado. Está encerrando a apresentação. Aguardo vocês para os nossos próximos vídeos. Façam comentários para que nós possamos também fazer vídeos baseados no que vocês sugerirem.